Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Fórum Portimar, o seu programa de debates e entrevistas do Grupo Tribuna aqui nas redes sociais. E nesta edição nós vamos debater a crise financeira do Fundo Portos, o fundo de complementação previdenciária dos funcionários das companhias docas. A princípio, há uma estimativa de que o rombo financeiro do Portos esteja na casa de 3,5 bilhões. E há um risco do próprio fundo vir a ser extinto por causa dessa dívida. Tanto as autoridades quanto os sindicatos que representam as categorias já buscaram apresentar soluções e, mais recentemente, uma solução mais se destacou. Foi debatida entre os sindicatos, entretanto, sindicatos de algumas regiões aprovaram a medida, outros vetaram e outros adiaram a sua definição. A Advocacia Geral da União deixou bem claro: ou todos apoiam ou não há solução proposta. Isso colocou uma possível solução para o Portos num impasse. É sobre esse impasse que eu recebo aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Portuária, Everandi Cirino de Santos, e o presidente da Companhia Docas de São Paulo, a Autoridade Portuária de Santos, Casimiro Tércio Carvalho. Senhores, muito obrigado pela presença aqui no nosso Fórum Portimar especial Crise Portos. E, efetivamente, a crise no Portos é tão séria quanto se apresenta? Cirino. Obrigado pela oportunidade. Nós temos na região cerca de 10 mil participantes do Portos, titulares e famílias. É cerca de metade da população atendida pelo Portos, não? Nós temos 4.800 participantes direto. Agora, se você fizer mais família e tudo, chegam a mais de 10 mil. A realidade do Portos hoje é muito mais grave do que os anos anteriores e nós estamos buscando alternativa para que esse caos não chegue na Baixada Santista. E contamos aí com a participação da Companhia Docas do Estado de São Paulo, na pessoa do Tércio, buscando, juntamente com os participantes, uma alternativa, uma saída negociada para essa situação. Mas há um risco de extinção? A questão da extinção, a liquidação do Portos, ela vem sendo falada há vários anos. Recentemente é muito mais forte. No entanto, nós agora acreditamos que não dá para blefar, não dá para apostar que é conversa do governo, que é conversa do interventor. Nós avaliamos que o momento crítico é nesses próximos 60 dias. Então, nós procuramos, e a categoria aprovou, 3 alternativas. A primeira alternativa era um processo de saldamento. A ABEP apresentou uma proposta. A AGU Desculpa, a ABEP, Associação Brasileira de Entidades Portuárias. Isso, representando todas as administrações portuárias, apresentaram uma proposta. No entanto, a AGU, ela rejeitou essa proposta porque tinha valores que ainda não está transitado e julgado. Aí nós buscamos a segunda proposta, que era um plano que apresentou equiparado com o plano do interventor, um plano de custeio, onde que os trabalhadores da ativa, participantes da ativa, pagariam cerca de 89% de reajuste e os aposentados mais 20% de desconto nos seus benefícios. De desconto. Essas 2 propostas foram aprovadas na Assembleia. No entanto, uma, a AGU foi contra, e a outra teve o Porto do Rio de Janeiro, que manifestou contrário, o Porto de Maceió manifestou contrário e o Porto de Pará. O Porto de Pará e Maceió se comprometeram a reavaliar a posição contrária. No entanto, o Rio de Janeiro está condicionando a aprovação desse aporte financeiro que os participantes vêm a dar na conclusão do Acordo Coletivo de Trabalho. Nós, os demais portos do Brasil que aprovaram, não concordamos isso. A negociação salarial é uma coisa e a questão de resolver o Portos é um outro assunto. Então, nós estamos nesse dilema aí, muito próximo. Inclusive, temos a avaliação, informação, que o interventor pode, nesse mês, apresentar a proposta de liquidação. Presidente Tércio, a situação realmente é crítica? O senhor concorda com essa avaliação? Sim. Boa tarde, Leopoldo. Boa tarde aos internautas do programa Portimar. É crítico, né? É importante dizer que esse processo ele vem se arrastando por anos, né? Então, nós estamos hoje pagando o pato, né, desse problema em função do passado.
e caiu no nosso colo e a gente tem que resolver, né? O mais importante é que a atual diretoria, junto com o Ministério da Infraestrutura, tem feito várias propostas junto à Previc, junto à SEST, enfim, todos os atores que estão em volta desse problema para resolver de forma definitiva. É difícil, não é uma coisa fácil, né? Então, alguns processos que foram julgados, a União venceu, ou seja, o Portos não tem o direito, tem a ver com os aportes da Portobras, né? A má gestão do Portos, né? E é importante o internauta saber, Portos é uma instituição que gerencia a carteira de previdência complementar de todas as docas do país, né? A Codesp ela é uma das companhias docas cujos funcionários participam do Portos. Exatamente. Então a Codesp faz a sua contribuição, né? O seu patrocínio desse fundo complementar. Importante dizer que a Codesp é uma das empresas que está em dia com as suas contribuições, ou seja, hoje a Codesp não deve nada para o Portos, né? E é importante o internauta também entender que existe uma parte que é dívida, que algumas docas têm com o Portos, e existe outra parte que é déficit, ou seja, o recurso foi mal gerido pelo fundo, né? Então, só para o internauta entender, essas contribuições vão para uma conta bancária, o administrador do fundo ele gerencia esse dinheiro para dar uma rentabilidade para pagar as pensões das famílias que hoje são beneficiárias do Portos no Brasil todo. No caso do Santos, nós correspondemos cerca de 50% do valor dessa carteira, né? Por isso a nossa preocupação, né? Então, desde o começo do ano, quando a gente assumiu a gestão, particularmente o Fernando Biral, que é o nosso diretor de administração, e eu mesmo, pessoalmente, nós fomos, semana sim, a Brasília, traçar uma solução definitiva. Então, várias propostas foram feitas. Essa proposta que o Cirino colocou, que a ABEP, né, que é a Associação Brasileira das Entidades Portuárias, propôs no final do ano passado, foi uma proposta que foi alinhada entre docas e os sindicatos. Porém, ela não estava levando em consideração que a União tinha vencido algumas ações com relação ao Portos. Ou seja, um dos déficits que chega a ser cerca de 1 bi, que seria devido à União, o transitado até o momento, né, o julgado até o momento, é que a União não deve esse dinheiro. Da vitória ao dos governo. 3,7 bi, teoricamente nós teríamos 2,7 bi. Né? Então, o mais importante e a nossa preocupação é o que nós queremos fazer aqui como companhia, resolver o problema de Santos. Né? Então, que cada porto cuide do seu, né? Que cada região cuide da sua. Diante desse risco de liquidação do fundo de pensão, do fundo de previdência complementar, tanto a Codesp quanto os sindicatos se reuniram na semana passada e, pelo menos, elencaram uma proposta de separar a contribuição dos beneficiários e dos participantes aqui ligados ao Porto de Santos e tentar solucionar o problema, pelo menos o pagamento dos benefícios e o destino da arrecadação desse grupo regional em separado. Isso é possível? Uma boa pergunta, Leopoldo. É possível, né? Aliás, já existe algum entendimento, a gente só precisa da formalização desse entendimento, de que o que sempre foi tratado como solidariedade, de fato não existe. Então, isso é uma luz no fim do túnel aqui para Santos, ou seja, a gente separar a nossa conta do resto do país e a gente honrar com o nosso problema aqui localmente. É isso que a gente está trabalhando. Então, independente do cenário de liquidação, a gente já está trabalhando junto com o sindicato, com o pessoal da auditoria, que tem toda a conta de cada beneficiário, qual é o saldo autorial que cada um tem, para poder separar essa conta dos demais portos. Então, isso está no nosso foco, a gente vai levar em consideração esse evento, o fato do rompimento dessa solidariedade, que no passado foi entendida, mas hoje o nosso entendimento aqui em Santos é que a gente pode romper isso nesse processo aí de solução do problema. E Tércio, você acredita que essa solução pode ser formalizada e, se tiver que ser implantada, efetivamente implantada, quando? Ainda nos próximos 2 meses, que, segundo o que o Cirino falou, é o momento mais crítico para resolver o destino do fundo de pensão. A nossa unidade de tempo é dia, né? Então,
Essa semana ainda a gente deve discutir em diretoria uma forma de, junto com o sindicato, dar uma solução antes da liquidação. Então, essa separação e resolver o problema apartado é algo que a gente está buscando. Então, a Companhia Docas ela tem trabalhado nesses 6 primeiros meses na gestão do caixa da companhia. Então, todo mundo acompanhou pela imprensa, a gente realmente recuperou a saúde financeira da empresa. Sim. E, obviamente, essa recuperação é justamente para resolver problemas como portos, né? Então, tem alguns impactos no caixa que a gente tem que resolver com dinheiro próprio. Outros eu vou para o banco, né? Pedir dinheiro para poder pagar, mas o mais importante tem solução. Eu acho que o principal ponto que está contando contra a gente é o tempo, né? Eu acho que o Cirino pode concordar com a gente. Por mais que a gente tenha trabalhado desde o primeiro dia que a gente assumiu a empresa em resolver o problema, a velocidade dos outros atores não é a mesma velocidade dessa diretoria, né? Praticamente, eu e Biral, nas Idas de Brasília, eu acredito que em 1 mês de reunião a gente conseguiu ter um modelo de solução. E também o que parece não é a velocidade que o problema demanda também. Porque o problema demanda uma solução muito mais rápida para evitar esse cenário de liquidação. Mas o grande problema é que existe um rito legal na Previc, com o interventor, enfim, de fazer todas as contas do saldo autorial de cada um dos beneficiários, que leva de 6 meses a 1 ano, né? Por exemplo, a Codomar, né, que é a Companhia Docas do Maranhão, que a empresa está sendo fechada, né, está sendo liquidada, eles vão ficar abertos durante 1 ano e meio para liquidar portos. Então, assim, eles já podiam ter liquidado a empresa, mas não liquidaram por causa do cronograma do portos. Mas, presidente, o senhor acredita que então haja uma definição, o senhor falou, é uma questão de dias, ainda na primeira quinzena deste mês, ou seja, ainda nesta semana, algo para a próxima semana? Eu acredito que até o final de agosto a gente consiga ter um posicionamento, 18 dias. 18 dias. Cirino, você acredita que essa solução que foi apresentada junto pela Codesp atende à demanda dos participantes do Portos aqui na região? Nós tivemos uma semana passada com o presidente da Codesp e o diretor Biral. Hoje, mais uma vez, eles convocaram o sindicato e a Associação do Participante de Portos. Teve o presidente da Associação do Participante de Portos e o sindicato com a diretoria, advogado do Dr. Creito. Eles passaram todo o encaminhamento do procedimento que tem que ser feito. Nós temos um compromisso de debater e chamar a Assembleia da categoria, porque houve uma mudança da proposta inicial para essa proposta que é a retirada de patrocínio que a Codesp, nós estamos pedindo para a Codesp. Nós apresentamos um ofício para a Codesp, entendemos que não dá para ficar refém de outros portos. A Codesp, nesse caso específico, está sendo parceira, ela entendeu a demanda, se prontificou a encaminhar a discussão e nós acreditamos que, por exemplo, a diretoria da Codesp já aceitou um convite da Associação dos Participantes de Portos para comparecer e explicar para a diretoria da PP qual é o projeto. A diretoria da Codesp, uma coisa até inédita, já por 2 vezes se reuniu com os trabalhadores da ativa e com o pessoal antigo, que é uma dureza, porque o pessoal antigo tem uma certa independência, né? Já participou, apresentou a questão do Portos, está convocando novamente, quarta-feira, em 2 horários, 10 horas da manhã e às 14... Nesta quarta-feira? Nesta quarta-feira, 10 horas da manhã e às 14 horas, com a presença do membro do Portos, né, um atuário, para explicar a situação existente no momento. E após, a Codesp ficou de levar essa questão para a diretoria, depois passar para o CONSAD, e aí sim fazer o encaminhamento para os órgãos do governo, né, para os atores do governo. O risco que nós temos, e a diretoria da Codesp deixou isso claro, se tiver demora de ter uma solução nossa, por nossa parte, pode ser que quando a Codesp ingressar com o pedido de retirada de patrocínio, o processo de liquidação do porto já esteja
em andamento aí pode ser prejudicial para nós. Como é que pode ser prejudicial, Sereno? Porque é o seguinte, se nós conseguirmos ingressar com um processo antes da liquidação, a nossa situação fica fora da liquidação. Ou seja, os créditos Fica, a que cada profissional tem direito ficam protegidos. Agora, nós corremos o risco que mesmo com a entrada do pedido pela CODESP, porque ela se prontificou a entrar, nesse caso, 100% nós não podemos fazer nenhuma crítica. Podemos ter crítica do modelo que o dinheiro que vai vir, que é menos do que esperava, isso aí podemos, que a CODESP e o sindicato não tem culpa. O Porto vai apresentar os valores individuais. Agora, o risco que nós temos é que nós ingressamos com o pedido do retirada de patrocínio, o interventor tem entrado com o pedido de liquidação do Porto. Aí hoje de manhã, inclusive com o Biral, eu perguntei 2, 3 vezes para o Biral na reunião. Fernando Biral, diretor administrativo da CODESP. Diretor administrativo. Perguntei 2 vezes na frente de demais testemunhas qual a avaliação que ele tinha se havia risco de liquidação. Porque existe uma tese que é breve do interventor, da União. Quem não participa do dia a dia da discussão acredita sempre que é breve. Mas nós tivemos com o ministro disse que o ministro do Porto lá, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, deixou claro que o ministro da Fazenda, o Guedes, tinha já autorizado a liquidação do Porto, mas que a diretoria das companhias DOCA, junto com Piloni, ele está fazendo esforço, uma força-tarefa para evitar a liquidação. Então, quem participa das reuniões tem esse quadro real. Quem está fora, né, na base, na empresa, acredita que é mais um blefe. Mas para deixar a coisa clara, é blefe ou não? Não, nós temos uma avaliação que é o seguinte, o interventor tem até dia 30 a gestão dele, a dia 30. Pode ser renovado a intervenção ou não. Nós temos informação que ele vai entrar com o pedido de não prorrogar mais a situação do Porto e entrar na liquidação, porque não tem recurso para fazer o pagamento do Porto. Nós temos essa informação. E nós temos que acreditar nessas informações. Ok. Presidente, há como conversar com o interventor do Fundo Portos para adiar esse pedido de liquidação, se é que ele vai ser apresentado? O processo de liquidação, ele é aferido de forma técnica, não política, né? Então, ele tem um saldo na conta, né? Esse saldo na conta dá para pagar até 1, 2, 3, 4 meses, e ele fala, ó, o que está entrando não está abastecendo a conta no valor suficiente para poder pagar os benefícios mensais. O que a gente tem trabalhado, e eu acho que esse é o principal ponto da retirada, é como se eu fizesse um marco legal dizendo, ó, nós, Porto de Santos, estamos passando a régua no que é de nossa responsabilidade, estamos separando isso do resto da conta. É com essa preocupação que a gente está traçando essa estratégia. E o senhor acredita que haja tempo suficiente para a proposta de tratar de forma isolada a questão dos portuários aqui da região ser apresentada antes de um pedido de liquidação? A gente está trabalhando para correr com esse... Para dar tempo. Para dar tempo, né? Agora, obviamente, esse tempo foge da nossa responsabilidade. Uma coisa é a gente fazer uma reunião de diretoria essa semana, resolver, chamar uma reunião do Conselho de Administração e resolver, mesmo que seja por telefone, enfim, para, como eu disse, né, o nosso unidade de tempo é dia. Certo. Mas, a qualquer momento, o interventor pode mandar tomar essa decisão. Oficiar a Previc, dizendo, ó, o que eu tenho em caixa vai durar mais 3, 4 meses e é isso, né? De qualquer forma, o que a gente já fez nesse meio tempo? Então, a gente já nos aproximamos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Eles têm produtos semelhantes, né, que são fundos abertos de pensão complementar, para fazer a migração do Portos para esses tipos de plano, né? Obviamente, essa migração ela é voluntária, depende de cada beneficiário, até porque, seja num processo de retirada, seja num processo de liquidação, no final do dia, o que o beneficiário vai ter é um cheque, né, com um valor. Esse valor ele pode ser, está aqui, vai e receba seu benefício. E recebe benefício integral, rompe a relação com o Portos definitivamente, ou esse cheque entra numa conta nova, de um novo sistema previdenciário, ou na Caixa Econômica Federal, ou no Banco do Brasil. Nós estamos em negociação com os 2 bancos,
E continua um programa de benefício. Obviamente, esse programa ele vai ter uma redução frente ao que era o Portos, né? E ele tem outra característica, né? Ele não é mais benefício definido, ele passa a ser contribuição definida, ou seja, ele vai receber um variável daqui para frente em função do saldo nessa conta e, obviamente, as taxas de juros, aqui o fundo é aplicado, enfim, outras variáveis econômicas. Ou seja, as regras são novas. São novas. Acaba sendo um novo Portos que vai ser apresentado. E mais do que isso, cada beneficiário vai ter a opção, de forma voluntária, em aderir a um novo plano ou pegar o cheque e fazer algo com ele. Vou fazer um investimento no imóvel, vou financiar a faculdade do filho, enfim. Ele vai ter essa opção para tomar decisão, né? Então, esse é o ponto importante. E digo mais, assim, importante é saber que hoje o Portos ele tem um déficit financeiro, e metade desse déficit corresponde ao patrocinador, ou seja, à companhia Docas, e a outra metade ao a própria arrecadação ao beneficiário dos participantes. Então, o que a gente está fazendo aqui parte seria o participante deixar de receber, né? Parte a Docas pagar, né? Então, o que a gente está assumindo compromisso entendendo que nós estamos falando de 10 mil famílias, entendendo que o Porto é a principal economia da região, que essas 10 mil famílias deixando de receber esse benefício, que gasta na cidade, gasta no mercado, no salão de cabeleireiro, no barbeiro, na padaria, no jornaleiro, enfim, que esse dinheiro movimenta a economia da cidade, que a gente está preocupado em dar devida atenção desde o começo da gestão. Presidente, o senhor tem pelo menos uma ordem de grandeza de quanto o Portos hoje arrecada nacionalmente e quanto é o gasto mensal do Portos? Hoje, eu posso dar esse número daqui a pouco, mas o mais importante é que existe esse déficit. O fato de existir esse déficit, Santos é responsável por 50% dele, tá? E o que a gente entende é melhor estancar agora, porque cada mês que passa, os portos que não estão contribuindo, o problema não é o Santos contribuir ou deixar de contribuir. Não. Porque o que a gente contribui é o suficiente para a gente cuidar... Atender a demanda regional. Das nossas pessoas, né? Então, se existe isso, a gente tem que separar, apartar, né? O problema é que tem portos que não estão pagando a sua mensalidade. E isso é como se Santos estivesse pagando... Santos estivesse financiando o benefício Exatamente. Dos outros beneficiantes. Exatamente. Então, por isso que a questão do rompimento, da solidariedade, a separação da conta é mais importante do que tudo. No limite, o que eu quero dizer é que, mesmo que não houvesse a liquidação do Portos, a gente iria partir para... Essa falta de equilíbrio. A gente ia partir para a separação. Essa secção. Exatamente. Bom, nós já estamos recebendo também várias perguntas aqui dos nossos internautas que estão acompanhando o Fórum Portimar através da página do Facebook do Grupo Tribuna e colocando suas perguntas lá na seção de comentários. E uma das perguntas do Manuel J. Filho. Manuel, muito obrigado aí pela sua audiência e pela participação. Ele pergunta para o Cirino se é fato que a crise no Portos foi causada por portuários. Não, todos têm uma parcela. As administrações portuárias, o governo federal e os participantes. Porque os participantes tiveram na direção do Portos membros na sua diretoria. Por exemplo, e nós teríamos que ter feito lá atrás uma atualização da idade dos recolhimentos. Nós não fizemos. Ou seja, uma reforma da Previdência no Portos. Nós não fizemos, porque aí contribuiu. Mas o maior culpado mesmo foi a extinção da Portobras. E na ocasião da extinção da Portobras... Só para a gente explicar para o nosso público, a Portobras era o órgão federal, o órgão do governo federal, que cuidava, que supervisionava as administrações das companhias docas. Isso, aí no governo Collor foi extinto, a responsabilidade passou para administrações portuárias e esse recurso que tinha que aportar no porto não foram feitos. Então todos têm parcela de culpa, só que não dá, viu, Manuel? Para nós agora ficar levantando questão do passado. A realidade nossa é o seguinte, inclusive o sindicato de Santos ficou até
de uma forma chateado, porque nenhuma companhia de docas, nenhum sindicato do Brasil apresentou proposta de solução para o Portos. Todos os sindicatos apresentaram a culpa que é do governo, a culpa é da Portos, mas efetivamente uma proposta para regularizar a situação ninguém fez. Nós constituímos uma assessoria técnica e contratamos uma assessoria jurídica e apresentamos uma proposta em cima de uma proposta de plano de custeio que o Portos tinha apresentado em 2017, que inclusive ingressamos na justiça contra essa proposta. Então, por exemplo, o sindicato do Rio de Janeiro, que é o sindicato mais atuante, que está participando ativamente da questão do Portos, não pode colocar no Facebook, aonde que for, dizendo que Santos fez uma proposta e pôs de igual abaixo, porque o presidente do sindicato, junto com a sua diretoria, estiveram em Santos por 4 ocasiões de debate. Santos, com o jurídico e a empresa contratada, foi para o Rio de Janeiro, participou de uma assembleia com os participantes, apresentou a proposta e apresentou uma solução. O que não dá para nós ficarmos é acusando o governo A, governo B e deixar o porto ser liquidado. Que o presidente Codesp colocou claramente. Se for liquidado, para receber esse cheque, esse aporte financeiro, passar para o banco, só mediante ação judicial. E ação judicial, quando a União é a parte interessada, demanda de 10 a 20 anos. Então, nós temos que procurar uma saída negociada para evitar ações judiciais. É esse que é o nosso caminho. Cirino, também tem uma outra pergunta aqui do Antônio Carlos Paes Alves, também ex-funcionário da Codesp. Ele manda uma pergunta se as autoridades santistas, deputados federais, estaduais, vereadores e prefeitos, estão engajados na luta pela sobrevivência do Portos. Como bem lembrou o Tércio, na verdade, uma liquidação do Portos tem um impacto social porque são recursos que deixam de circular nas cidades aqui da região. Você sente as autoridades preocupadas com essa questão? Não, nós estamos hoje, até hoje, vivo, porque já era para ser liquidado. Porque nós tivemos a participação, em algum momento, do governo anterior, que era o Lula, que fez um aporte, antecipou um pagamento de uma conta. Depois nós tivemos mais recente, né? Ex-deputado federal Papa conseguiu, nos últimos meses de governo anterior, fazer um aporte de uma antecipação de uma dívida do governo no valor de 90 milhões, que deu prazo para chegarmos até hoje. Deu esse fôlego, né? Deu esse fôlego. O que nós não podemos ficar, e aí o doutor Cacaio, que foi superintendente jurídico da Codesp, ele tem que entender o seguinte: não tem mais a questão política, agora é a questão técnica. O interventor apresenta esse mês um relatório, e nesse relatório ele vai dizer que o Portos não tem condições financeiras de bancar o plano. Então, na hora que ele fizer isso, a Previ vai tomar uma decisão. E a decisão, no nosso ver, é a liquidação. Aí depois, se fizer a liquidação, nós vamos ter que brigar juridicamente, sem ninguém ter a possibilidade de receber a permissão. Cirino, você acredita que é possível mais algum aporte do governo federal ou de alguma companhia docas para tentar dar uma sobrevida, essa sobrevida que é estratégica até que essa solução para os beneficiários da Codesp seja atendida? Eu apostava nessa condição. Tentamos fazer contato com o governo atual, através do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Tentamos fazer uma reunião com ele. Mas nós não podemos ficar na expectativa de vir dinheiro desse governo, porque o governo já colocou claro que não vai pôr dinheiro no porto. Nós temos que resolver a nossa situação. Eu acho, sendo sonhador, que mesmo com o procedimento de tirar o patrocínio da Codesp, ainda há a possibilidade, enquanto pendura a questão do valor ser atualizado, confirmado, ou levantado os valores, nós fazer uma gestão para que coloque algum aporte. Mas eu acho muito remota essa situação. O mais verdadeiro, o mais viável é nós discutirmos com a categoria a retirada de patrocínio, saber quanto cada um tem direito e fazer a migração para outro banco. Eu ainda defendi hoje para o Tércio, né, lá na Codesp, que eu queria que a Codesp procurasse no máximo possível de fazer o pessoal migrar de todo para outro fundo.
Porque uma coisa eu conheço o eleitorado. O eleitorado, na hora que pegar o cheque, tem aquele pessoal que é gastão. Tem pessoal que vai ficar achando que aquele dinheiro não vai acabar mais. Porque acontece aí, né? Certo. Então, eu defendo a tese de a pessoa migrar e fazer a negociação para outro fundo de pensão. Porque o Portos extingue. Extingue de um jeito ou de outro. Entendeu? E nós temos que procurar proteger aqueles pessoal que não tem controle financeiro. Tu sabe que na população nem todos têm o mesmo controle. Ou seja, o Portos, vocês trabalham já com a extinção do Portos numa questão apenas de tempo. Pode trabalhar com esse cenário. A solução, efetivamente, é criar um novo fundo de pensão e migrar o pessoal aqui de Santos, ligado à Codesp, para esse novo fundo de pensão. O que a gente está preocupado é como é que a gente resolve o problema da família Santista, da família do Guarujá, de Cubatão, que de certa forma trabalhou algum dia no Porto, né? E os ativos, né? Hoje nós temos 380 e quase 390 colaboradores que são participantes do Portos. A nossa preocupação é, separar a nossa conta da conta do resto do país. 2, resolver ela do ponto de vista financeiro. Então, fazer as contas para cada um dos beneficiários, o que cada um tem de direito. 3, dar a opção para o beneficiário migrar para outro plano, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Então, a gente vai dar essa oportunidade, né? Só que ao mesmo tempo que eu dou a oportunidade dele escolher, ele também pode escolher pegar o dinheiro, comprar uma casa e alugar a casa. E viver do aluguel daquela casa. Cada um vai administrar o dinheiro, como o Cirino colocou, tem os gastões aí que vão ter o dinheiro na conta. Na verdade, dá para se fazer, tem que se respeitar a vontade de cada um. Exatamente, mas esse terceiro ponto que eu coloquei temos que dar a porta de saída. Então, a porta de saída do Portos é outro plano aqui na Caixa Econômica Agora, Federal. é uma porta de saída apenas para os participantes que estão na ativa ou quem contribuiu durante alguns anos com o Portos? Todo mundo. E parou? Todo mundo. Vai ter também direito de pegar o que contribuiu. Sim, quem é beneficiário. Que essa, na verdade, é a pergunta do Marco Batista, que mandou essa pergunta para a gente. Marco, obrigado pela audiência e pela participação. Ele fala que já pagava 1.800, mas tive que sair devido a cortes no salário. Se ele vai ter direito a receber o saldo da poupança bloqueada, pois pagou 31 anos. Todo saldo vai ser calculado pela equipe do interventor. A Previc vai lá refazer essa conta e vai aparecer uma planilha no final com o nome de cada um dos beneficiários e de quem está na ativa, com os seus saldos. Esse saldo, ele vira um cheque, ele vira uma ação, né? No caso, se a liquidação acontecer antes da retirada, ou ele vira uma migração. Ou seja, esse saldo vai virar, ao invés de ele receber X por mês, vai receber 50% de X, mais ou menos, enfim, isso precisa fazer uma conta, num plano da Caixa Econômica Federal, num plano do Banco do Brasil, né? Então, estamos negociando com os dois bancos. Essa negociação ela é em paralelo, é importante dizer isso, ou seja, a gente tem alguns cronogramas em paralelo, o cronograma da retirada, o cronograma da negociação com os bancos e o cronograma com a própria Previc e o interventor, né? Então, como eu disse, a gente não está de braços perdendo cruzados. tempo. Não, sob hipótese alguma. E o Biral está suando a camisa. Que, aliás, está acompanhando a nossa entrevista aqui pelos estúdios da TV Tribuna. Presidente Tércio, qual é agora o próximo passo nessas 3 negociações? Alguma novidade ainda vai acontecer nesta semana? Nessa semana a gente deve ter uma reunião de diretoria, juntando a documentação que o sindicato produziu. Vai ter uma assembleia na Associação dos Beneficiários dos Portos, da Portos, na quarta-feira à noite. A gente vai estar presente, a diretoria, eu, o Biral, para conversar com todo mundo e entender os cenários. O mais importante que a gente precisa fazer hoje é esclarecer a população do problema que é o Portos. E aí a preocupação não é só quem é beneficiário ou quem está na ativa. É o comerciante, é o pequeno comerciante de Santos. Sim. Nós estamos dizendo que... É a economia da região. Hoje, a carteira de benefícios, ela gira em torno de 13 milhões de reais por mês. Nacionalmente ou regionalmente? Nacionalmente. Nós estamos falando aí, 6 milhões e 6 meio. milhões e meio, que entra na cidade de Santos, do Guarujá, na Baixada Santista, todo mês, né? Esse dinheiro entra e ele vai
para a farmácia, ele vai para a padaria, ele vai para o jornal, enfim. Vai para médico, vai para tudo, para todos os tipos do comércio, dos serviços, né? Então, a nossa preocupação como porto é o impacto desse valor na economia local, né? Então, a gente precisa salvar isso, não é? A gente não pode deixar... A gente tem uma responsabilidade com a cidade, uma responsabilidade com a região. Perfeito. Cirino, o que vai acontecer agora nessa semana por parte do sindicato? Não, deixa eu fazer uma correção aqui. Quando eu falei dos deputados da região, eu queria fazer menção à deputada Rosane do Vale, que ela participou já de várias reuniões. Ela, inclusive, teve uma reunião na CODESP, mostrando a preocupação, apresentou essa proposta aí para o presidente da CODESP, que recebeu já por 2 vezes. Ela também está participando. E a segunda coisa, na primeira reunião, quarta-feira, eles vão fazer uma reunião de diretoria ampliada com os participantes da PP. Posteriormente, nós vamos fazer uma assembleia conjunta, porque a questão é coletiva, não é individual, e a assembleia vai ser no sindicato. Nós vamos convocar todos através de ofício, de carta. Convidamos já o presidente da CODESP e o Biral para estar presente, para poder explicar, porque o momento é delicado, não dá para acreditar que a situação está resolvida. Não tenho ainda uma visão exata da retirada de patrocínio, qual o impacto que dá para outras companhias que não quiser. Eu fiz o pedido para o TES para levar uma reunião com as demais administrações, porque nós temos informação e chegou ao meu conhecimento que alguns sindicatos do Brasil, 3 sindicatos, queriam fazer a retirada de patrocínio também. Nós temos uma preocupação de nós retirarmos o patrocínio e o dinheiro que tem que ser destinado através das ações judiciais em andamento ir para o porto e beneficiar aqueles que hoje não querem procurar uma saída para o fundo de pensão. Então, nós vamos ter que discutir isso com a categoria, mostrar claramente o real risco que nós temos de liquidação, aproveitando a oportunidade de todos que estão acompanhando, porque, inclusive, tem interesse nacionalmente e outros portos estão acompanhando, por isso que eu fiz questão de citar os sindicatos que não concordaram. Eu fiz citar, porque fiz questão de citar que não dá para condicionar questão de relação com o capital de trabalho com a negociação do porto, é uma coisa muito mais ampla, interesse muito maior, e eu faço questão de dizer que outros portos querem o mesmo tratamento, mas também não queremos que as empresas de administração destinem recurso para contribuir com aqueles outros. A administração que está em dívida com portos, tem ação transitada julgada e em execução é causador dessa situação do portos, se beneficie com essas alternativas que nós estamos apresentando. Perfeito. A gente já está próximo do encerramento do nosso programa. Então, Cirino, a solução acaba sendo cada porto, ou pelo menos cada grupo regional de assistidos pelo portos, buscar uma solução individual. Eu acredito que é o seguinte, nós somos a maioria, fizemos todo o trabalho, 90% dos participantes do portos aprovaram um plano. Esse plano não ia ser definitivo, ia dar tempo, em 2 anos, construir uma saída colegiada, unificada para o portos. Infelizmente, não atingimos esse objetivo. A AGU, na pessoa dos procuradores da AGU, deixou claro, por escrito, sim, que ou todos os sindicatos participam... ou todos aprovam, ou não tem. Ou não há solução. Nós temos informação que o interventor tentou modificar o entendimento da AGU, não conseguiram, e nós temos informação que o interventor, nesse mês, até o dia 30, ou ele faz o papel de liquidante, ou ele não tem interesse de continuar como interventor porque não tem dinheiro. Essa é a realidade que eu tenho. Se é breve, se tem tempo para construir uma outra alternativa, eu não vou pagar, porque nós temos em Santos 4.800 participantes diretamente do porto, entre pensionista, aposentado e pessoal da ativa. É que nem o Tess falou. Eu estava mais preocupado com a questão dos aposentados, mas o Odair participou da reunião, vai levar a questão para os aposentados, porque o pessoal da ativa vai ficar numa situação muito mais garantido com o fim de patrocínio de que pagar um aumento de 89%,
num prazo de 2 anos sem ter a garantia de ter uma solução. Perfeito. Nessa proposta, ele permite a mesma coisa, ele seca o cheque ou migra para outro banco. Perfeito. Cirino, muito obrigado pela sua participação. Presidente, a solução, então, nacionalmente, é que cada porto encontre sua própria saída. Eu acredito, até porque existem portos, Leopoldo, como Itaqui, por exemplo, Itajaí, eles têm poucas pessoas participantes e tem caixa para resolver isso de uma vez por todas. De uma forma mais fácil. Então, eu acredito que quanto mais passivo judicial você deixa na tua conta, é ruim para a gestão. Né? Então, acho que... E outra, né? O fato de Porto A, B, C não contribuírem mensalmente com as suas obrigações, acaba desequilibrando, acaba repercutindo no bom pagador. Então, nós somos bons pagadores. Né? Como é que a gente resolve isso? Separando a conta. Né? A gente não pode responder por portos que não estão honrando com o seu compromisso mensal e manter o portos vivo. Então, perfeito, separamos, vamos para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil, passamos a régua e vida que segue. Perfeito. Presidente Tércio, muito obrigado também pela participação. Senhores, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte aí nesses próximos dias. Dias aí que serão estratégicos para uma definição, para uma saída para essa solução do Portos. E o Fórum Porto e Mar fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença dos nossos participantes e também a participação, aí os comentários e a audiência do nosso público. Muito obrigado e até a próxima edição do Fórum Porto e Mar, na próxima segunda-feira, às 15 horas. Um abraço e até lá. Okay.